Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Dando continuidade àqueles slides que a gente teve da aula passada. Tá? A gente vai continuar a partir do momento que paramos. Mas antes, eu queria mostrar para vocês um trabalho, uma foto de uns trabalhos realizados com modelos fósseis com a turma de 2018. Tá? Eu queria mostrar esses trabalhos para a gente poder identificar melhor como é o molde externo, molde interno, contramolde, né? Para a gente não ficar com essa dúvida do que são essas formas de fossilização. Esse foi um trabalho com gesso, né? Que a gente fez simulando a fossilização de alguns seres vivos, tá certo? Então, manipula-se o gesso, coloca-se alguns brinquedos, né, de animais, de preferência aqueles dinossauros que vendem em casas de brinquedos, lojas de brinquedos, para ter mais uma realidade, né, ficar mais real. Mas no caso de não tendo, a gente usou qualquer tipo de material, né, como até bonequinhos, né, brinquedinhos mais modernos, como cachorro, urso, foram utilizados nesse dia. Então eu selecionei algumas fotos para mostrar como é que a gente fez esse trabalho. Então tem aí a manipulação do gesso para fazer a simulação do fóssil, né? Aqui o pessoal está usando argila. Essa argila ela é forrada numa plataforma, né, com espessura boa, e aí a gente marca com um animal, a gente marca a argila, deixa somente a sua marquinha lá, afunda ele lá na argila, e retira o animal e cobre com gesso, né? Essa argila está servindo como um molde, tá certo? E o gesso, quando a gente tira a argila, fica o contramolde. Para você ter uma ideia do que a gente estava falando na aula passada, o que é um molde e um contramolde. Então a argila está servindo aqui como molde. Aqui também a manipulação do gesso, né? Misturando o gesso com água para ficar homogênea, para poder fazer a secagem e o formato dos fósseis. Aqui nessa imagem foi colocado folhas, né? E alguns animaizinhos. Veja só, nesse tipo de simulação a gente está simulando marcas, e a marca é diferente do molde. A gente tem uma ideia de que marca são marcas deixadas num ambiente umedecido, ou seja, numa terra mole, e aí ao endurecer virou essa marca e fossilizou. O molde é quando cobre todo o animal, todo o ser vivo, e ao quebrar só se encontra suas marcas lá dentro. Tá? O animal, por algum evento, sumiu, né? Deixou de existir, ele não fossilizou suas partes orgânicas, mas deixou somente a sua marquinha. Tá? Esse é o molde. A marca é por fora, é no sedimento, é no solo. E o molde é quando o sedimento cobre e aquilo ali se transforma numa rocha, e ao quebrar só existe a marca de um lado e do outro do animal. A gente vai ver também umas fotos assim. Então, olha só. Bom, aqui é a argila marcada. Observe que eu tenho uma marca de conchas, eu tenho um cachorrinho aqui e um dinossauro. Tá? Essa argila serviu como molde para o gesso, ao ser colocado em cima, ser o contramolde. Então, quando eu retirar a argila, o que vai aparecer é justamente esse formato que ficou aí no gesso. Ou seja, agora para fora, né? A gente está marcando, ele ficou para dentro da argila, né? A marca ficou para dentro. Quando a gente retira o gesso, esse formatozinho agora vai ficar exposto, vai ficar externo. Então temos um contramolde. Aqui a gente já está retirando a argila, e aí a gente já percebe nessa região aqui o formato do animalzinho para o lado de fora. Então isso aqui é o contramolde, tá? Foi preenchido
aquela região que ficou em depressão, e aí formou esse formato, né? Deu esse formato externo do ser vivo que estava ali. Aqui também a gente está tirando a argila, a equipe do molde e contramolde. Veja como ficou, né? Aqui usou-se uma argila com um triceratops e a marca deixada foi coberta por sedimento, aqui no caso o gesso, e ao quebrar, né, no caso aqui retirada da argila, apareceu o ser vivo nesse formatozinho assim exposto. Então a gente tem aqui um contramolde. Ainda aqui um contramolde, veja que aqui ficou bem nítida, né? Quando a gente retira a argila fica bem nítido o formato do animal, tá? Então a gente tem que perceber que o molde e o contramolde é quando todo o animal é exposto, né? E não somente superficial. Na superfície é marca, como pegadas de dinossauro, formatos de folhas no chão, isso são marcas. Aquela marcação lá vista anteriormente, ó, do cachorrinho e do dinossauro, outro dinossauro aqui, conchas, tá? Aqui temos o contramolde. Bom, e aqui, ó, a gente tem o formato de uma concha por dentro e uma concha por fora, porque aqui foram utilizadas duas conchas, uma voltada para cima e a outra voltada para baixo, tá? Nesse caso aqui eu tenho um molde interno e um molde externo, ok? Não tem molde e contramolde aqui. A concha foi colocada aí dentro e aí ele foi separado. Quando separa, por exemplo, quando o animal é coberto e ele tem o sedimento ao cobrir, por alguma razão, esse ser vivo, tanto a parte inorgânica quanto orgânica some, deixando somente o espaço, nós temos um molde, tá? Se for no caso da concha, ele pode apresentar um molde interno e um molde externo, tá certo? Aqui o animal sumiu, deixou somente esse espaço vazio, tá? Molde é assim. Pronto, olha aqui. Observa aqui. Nesse caso aqui, ó, o que houve foi que, ao preencher de gesso, tanto a parte interna quanto a parte externa sofreu sedimentação. Então a concha desapareceu e formou um molde interno. E aqui um molde externo, tá? Observe esse dinossaurozinho aqui. Esse procedimento aqui, a gente utiliza um copo descartável, coloca metade de gesso e empurra o boneco, né, o dinossaurozinho, até o finalzinho, até onde seja coberto pela metade, e depois preenche o restante com gesso. Quando ele endurece, a gente parte e tira o animalzinho de plástico, e aí a gente observa que aqui eu tenho, de um lado, o molde do lado esquerdo e aqui um molde do lado direito, tá? Então, como é que essa situação acontece? Então, o animal morreu, foi todo coberto, não teve condições de fossilizar as suas partes, mas fossilizou o local que ele ficou morto. Então, a rocha, aquele sedimento virou rocha, ao quebrar, ficou o espaço, né? O molde de um lado do animal e o molde do outro lado. Nesse caso, eu tenho o molde externo do lado direito e o molde externo do lado esquerdo do animal. E aqui eu tenho marcas. Veja, que a marca é diferente do molde. A marca, a gente coloca na simulação uma folha ou uma concha por cima do gesso, deixa endurecer e depois retira. Ao retirar, fica justamente essa marquinha aqui. Então, essa marca está simulando um fóssil de marca, tá? Aqui também a concha está simulando um fóssil de marca.
Aqui, ó, eu pedi que um dos alunos preenchesse uma concha de caramujo. Okay? Então, observa que essa concha, ela está faltando um pedacinho aqui, nessa região aqui. Por quê? Essa concha foi encontrada já numa região de terra, então ele já estava todo preenchido e a gente teve um cuidado de lavar, né? Lavar para retirar toda a areia que estava dentro, todo o sedimento que já estava preenchendo. Se a gente tivesse deixado aqui esse sedimento milhões de anos no futuro, alguém acharia essa concha e ia achar um fóssil. E aí a gente não conseguiu limpar tudo. No finalzinho aqui ainda ficou sedimento, ficou terra por aqui por dentro. E ao preencher de gesso, só conseguimos preencher até aqui, achando que tinha limpado tudo, mas não foi isso que aconteceu. Ao quebrar a concha, para tirar o molde interno, percebemos que o restante não foi preenchido. Mas aí a gente tem um molde interno de uma concha de caramujo africana. Foi essa simulação aqui no gesso. Aqui também temos uma simulação de marcas, né, folhas, okay, pegadas. E eu acho que termina por aqui. Eu acho que terminou. Tá? Então, com relação à aula passada, o que a gente tem a falar sobre o molde, contramolde, o molde externo e interno e marcas, são isso aqui que a gente fez um trabalho de sala de aula, simulando a fossilização de alguns seres vivos. Tá bom? Então, ainda sobre os principais processos de fossilização, nós vamos ter agora a mineralização. Nós vimos o que? Mumificação, né, e molde. Agora, mineralização. Na mineralização, nós vamos ter a substituição das partes, né, por minerais. Tá? Os sedimentos que envolvem o ser vivo sofrem com compressão devido ao peso dos depósitos que estão por cima. Então aí vai haver essa compressão e a substituição das partes orgânicas em minerais. Então a matéria que constitui o ser vivo, matéria orgânica, é substituída gradualmente por minerais, como calcite e sílica. Tá? A calcite é uma forma de carbonato de cálcio. E a sílica, ela é o óxido de silício. E aí, a maioria das partes, ou elas são substituídas pelo carbonato de cálcio, ou pelo óxido de silício, ficando o ser transformado em pedra. Então, ele petrifica. Tá? Então, com essa substituição das partes orgânicas em partes inorgânicas, como calcite e sílica, eles vão ficar petrificados. Então, essas partes petrificadas são fósseis de mineralização. Aqui nós temos alguns fósseis mineralizados, certo? Deixa eu mostrar completo. Temos na parte superior aqui o trilobita, né? Essas partes foram substituídas por minerais. Aqui nós temos um molusco e aqui nós temos uma cabeça de dinossauro petrificada. Ó, tá lá. Então aqui a gente tem essas imagens do trilobita, né? Desse molusco e desse dinossauro petrificados. Então sofreram a substituição das suas partes orgânicas por minerais, tá? E aí eles ficam petrificados. Então temos aí trilobita, amonita e uma cabeça de dinossauro. Esse dinossauro é o Triceratops. Era um dos inimigos do Tiranossauro Rex.
Então a gente tem aqui imagem de troncos, né, que sofreram substituição da parte orgânica por minerais e se tornaram pedras, né, ficaram petrificados. Principais processos de fossilização. Então aqui a gente tem marcas de atividades. Então, que a gente viu naquelas imagens mostradas na simulação de fósseis, a gente viu justamente como é que ficam essas marcas, né? A gente tem que diferenciar marcas e molde, tá? Como eu disse antes, molde é quando envolve todo o animal e quando quebra a rocha, ou seja, aquele sedimento ficou virou rocha, e aí quando abre aquela rocha, quando quebra aquela rocha, só tem o espaço e as marcas do ser vivo que ficou coberto naquele sedimento. Já as marcas são expostas no solo, tá? São marcas deixadas no solo e quando o sedimento sai, né, por força da erosão, aí fica mostrando aquelas marcas deixadas por uma ação do animal, né, por exemplo, pegadas, como eu disse antes também, até uma atividade de um animal que tem aquela região demarcada como seu território, onde ele dorme, né, onde ele come. Então, às vezes, quando o animal dorme sempre naquele mesmo lugarzinho, vai formando uma marcazinha, e depois que o animal morre, aquela marca permaneceu ali, foi coberta por sedimento, tá? Então, isso nós temos marcas, porque a marca é deixada no solo. Então, constitui um tipo de fossilização mais abundante. São vestígios de atividades dos seres vivos impressos nas rochas ou no solo. Fornece informações importantes sobre o modo de vida dos seres vivos. Certo? Isso é como eu disse. O que ele fazia qual era o nicho ecológico do ser vivo. Né? O que ele fazia, o que ele comia, como ele dormia. Então ele fornece justamente informações importantes sobre o que o animal fazia. Por exemplo, uma pegada deixada por um animal informa para a gente o tamanho, se ele era rápido, se ele era lento, né? Se ele era um herbívoro, se ele era um carnívoro. Né? Então, tudo isso fornece informações importantes para os estudos da paleontologia. Então, essas marcas de atividade podem ser pegadas de dinossauro, fezes fossilizadas e ovos fossilizados. Tá? As fezes fossilizadas são chamadas de cropólitos. Ok? São fezes que permaneceram naquele local, foi coberto por sedimento e aí fossilizou. Então são chamadas de cropólitos. Pegadas de dinossauro. Tá? Observa-se que nessas pegadas, são muito arredondadas, mostra que o dinossauro que viveu nessa região, ele era um herbívoro. Tá? Se ele era um herbívoro, eles são muito grandes, são pesadões, tá? Diferente dos carnívoros, que tinham os dedos divididos na sua grande maioria em 3, mas já lá no período Triássico, eles tinham 4 dedos, e a evolução fez com que ele reduzisse isso para 3 dedos, para tornar eles mais velozes, certo? E um desses dedos em algumas espécies virou uma forma de faca, como nos Velociraptor. Né? Os Velociraptors, eles tinham como uma forma de gancho em um dos dedos para atacar a sua presa e cortar, né? Dilacerar e matar mais rapidamente a sua presa. Aqui nós temos uma pegada de dinossauro, né? Aqui a gente mostra um dinossauro carnívoro, okay? Justamente essa pegada justamente mostra o tipo de animal. Na nossa esquerda
nós temos aqui ó, na esquerda nós temos um herbívoro, aqui nós temos um carnívoro. Então o formato dos pés de um carnívoro era diferente dos herbívoros, ok? Porque eles precisavam ser mais velozes para caçar. Aqui nós temos achados de ovos fossilizados, né? Recentemente, a gente diz recentemente, mas há cerca de 20 anos atrás, como está lá no meu blog, eu tenho algumas matérias sobre achados fósseis e eu tenho uma matéria sobre o achado de um ninho, como esse que está aqui abaixo, fossilizado na região da África, se eu não estou enganado. E a gente mostra a diferença de um ovo de dinossauro com um ovo comum, né? Um ovo de galinha, por exemplo, isso aqui, ó, e um ovo de dinossauro, era enorme, tá? Então, esses ovos provavelmente não eclodiram devido ao impacto do asteroide, né, na Terra, há 65 milhões de anos atrás, que dizimou 90% das espécies. Tá? E então, esses ovos foram cobertos por sedimentos e cinzas e não conseguiu eclodir, dando origem a novos dinossauros e se fossilizaram. Aqui nós temos fezes, né? As fezes de dinossauros, são chamadas de cropólitos, tá? Então, fezes fossilizadas, e mostra, através dessas fezes fossilizadas, mostra qual era a atividade, ou seja, qual era o tipo de alimentação do animal, né? Qual era a alimentação? Ele era carnívoro ou ele era herbívoro? Então, essas fezes, com estudos minuciosos, mostra qual tipo de alimentação tinha o animal. Então, à esquerda nós temos um animal herbívoro, tá? E do período Jurássico. Então, para o aparecimento dos dinossauros, existiram 3 períodos. O período Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Tá? Foram 3 períodos, de 250 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás. Esses períodos foram divididos de acordo com a evolução dos dinossauros. Os dinossauros foram evoluindo e aí eles foram modificando os períodos. O período Triássico para o Jurássico e para o Cretáceo. Então temos ainda as fezes, aqui uma fezes de um período miocênico, né, de uma tartaruga. E aí a gente vai falar sobre fósseis vivos. Gente, fósseis vivos ou de relíquia, né? Se vocês encontrarem a palavra fóssil vivo ou fósseis de relíquia, é a mesma coisa, certo? São fósseis que existem até hoje. Como é que pode ser um fóssil que existe até hoje? Vou explicar. Ele surgiu há milhões de anos atrás. Existem achados fósseis desses animais, ou vegetais, seja lá o que for, do ser vivo. Mas existem exemplares atuais, existem exemplares ainda hoje, tá? E que não modificou nada de 200 milhões de anos atrás até hoje. Então, esses fósseis são chamados de fósseis vivos, tá? Então, a gente tem alguns fósseis vivos que frequentam as nossas casas e a gente nem sabe que ele é um fóssil vivo. Por exemplo, a barata. A barata ela tem achados fósseis de 270 milhões de anos atrás. Mas ainda continua frequentando os nossos ambientes, né? Aquele inseto repugnante que foram datados de 270 milhões. Então, são seres vivos que existem desde há muitos milhões de anos e ainda permanecem alguns exemplares vivos. Então, mantiveram suas características ao longo do tempo
pois adaptaram-se bem às variedades ambientais da Terra que a Terra atravessou. Então, modificou-se o mínimo, foram detectados um mínimo de mudança entre o fóssil achado e a espécie hoje. Tá? Então, houve aí uma mudança muito pequena para se tratar de uma evolução, ou seja, mudar de um aspecto a outro. Então, não evoluíram. Atualmente existem fósseis destes seres e também existem exemplares vivos. Isso que quer dizer? Que se existe fóssil desse exemplar e existe vivo, aí nós chamamos de fóssil vivo. Porque é um fóssil vivo. Certo? É porque a gente tem exemplares de milhões de anos atrás, né, encontrados fossilizados, e a mesma espécie encontrada viva nos dias atuais. Veja, nós temos aí numa rocha a marca, né, o molde de um peixe datado de 200 milhões de anos. E ainda hoje temos este exemplar vivo. Tá? Esse animal, esse peixe chamado de selacanto. Tá? Esse animal aí, ele é datado de milhões de anos atrás. Temos fósseis dele e temos espécie viva. Vamos ver se temos mais alguns fósseis vivos. Gente, olha só. Este é uma planta muito conhecida. Esta é uma planta conhecidíssima. Existem até medicações com esta planta. É o Ginkgo biloba. Observe que o Ginkgo biloba é uma planta asiática. Ela tem espécie presente hoje, mas ela é datada de milhares de anos. Então foram encontrados também fósseis, né, de marca de suas folhas há milhões de anos atrás. Tá? Então temos aqui o fóssil desta planta. Então, como ela é datada de milhões de anos atrás, fossilizada, e existem exemplares até hoje, nós chamamos de fósseis vivos. Ok? Aqui nós temos outra espécie de fóssil vivo, é o Nautilus. Tá? É uma espécie de molusco decapóda, tá? Ou seja, tem 10 tentáculos e tem a sua concha por fora. Ele é diferente de todos os moluscos cefalópodes que a gente tem atualmente. Por exemplo, lulas e polvos, ele tem a parte calcárica por dentro. Já o Nautilus, ele tem a parte calcária por fora. Certo? Então, se a gente observar a lula e o polvo, a gente não observa que ele tem uma concha externa. Mas ele tem uma parte calcárica por dentro, como se fosse a concha interna. Tá? Uma lâmina, alguma coisa assim. E aí, o Nautilus apresenta essa concha por fora. É o único cefalópoda que apresenta uma concha por fora. Então ele também é datado de milhões de anos atrás. Existem exemplares atuais. Tá? Então temos uma concha fossilizada, temos aqui marca do Nautilus e exemplar atual. Fóssil vivo, também chamado de fóssil de relíquia. Aqui é o caranguejo ferradura, certo? Caranguejo ferradura, a gente tem datações antigas, tá? Lá do período lá dos trilobitas também, mas nas nossas imagens só mostramos aqui os vivos, né? Os atuais. Não tem nenhuma imagem fossilizada. Gostaria que tivesse. Caranguejo ferradura.
a importância dos fósseis, né? Que traz para a gente informações importantes de como era o ambiente da época, tá? Como viviam. Então, o estudo dos fósseis é muito importante para o conhecimento atual. Então veja que na foto da direita nós temos um coral que foi datado de 500 milhões de anos atrás. Mas até hoje, né? Ele é datado de 500 milhões de anos atrás até a atualidade. Então vivem apenas em ambientes de água calmas, quentes e pouco profundas. Se aquecer demais, esses corais morrem, né? Eles vão morrendo lentamente. É por isso que o aumento da temperatura está destruindo com as barreiras de corais, tá? Então, esse aumento progressivo da temperatura vai fazer com que os corais percam a sua vitalidade. E sabemos que os corais é um grande ecossistema. Permite estudar a evolução da Terra, né? Os geólogos também já estudam a datação da Terra pelas camadas. Os fósseis de idade são fósseis que tiveram abundância, ou seja, muitos exemplares por um certo período de tempo. Então, ele vai dizer exatamente a idade da Terra naquele momento, tá? Então, são chamados fósseis de idade. Foram muitos. O trilobita, por exemplo, é um fóssil de idade. Existiam muitos, mas ele viveu um curto período de tempo. Não prolongou-se para ter datações diferentes. As datações são sempre basicamente próximas ao primeiro achado e ao último achado. Permite datar as rochas e determinar o ambiente antigo. Então, a aula de hoje encerramos aqui, né, com o estudo dos fósseis. Na próxima aula a gente continua com um novo conteúdo e até a próxima quinta-feira. Tchau. Tchau, tchau.